8 suculentas que brotam muito e desenvolvem usando esses 2 adubos. Este é o tema do vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas do Isso do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E eu te convido a permanecer comigo aqui até o final do vídeo, porque eu separei aqui hoje 8 suculentas que brotam muito e algumas plantas que desenvolvem, dão muitas florações usando aí esses 2 adubos. Porque juntando os 2 adubos, a gente vai fazer uma junção aqui onde vai trazer para a planta nutrientes importantíssimos aí para o desenvolvimento delas em geral. Floração, aquela planta que você gostaria muito de ver ela florindo, passando a usar esses 2 adubos, com certeza logo logo você verá flores nelas. Em relação a cactos e suculentas, que é o que a gente mais tem aqui no cultivo, as nossas aqui melhoraram bastante, desenvolveram bastante, depois que nós começamos a usar os 2 adubos. E enquanto eu mostro para você as 8 suculentas que brotam muito usando os 2 adubos, eu vou falando para você dos benefícios deles e logo no finalzinho do vídeo eu mostro para você como a gente prepara e aplica aqui no nosso cultivo. E o vídeo hoje também é atendendo a pedido de amigos inscritos aqui no canal, que sempre quando eu posto aqui algum vídeo falando sobre um adubo, algumas pessoas perguntam se pode usar aquele adubo com outro adubo. E o vídeo de hoje vai ser para falar sobre a torta de mamona e a farinha de osso, os 2 adubos. Vou começar então com a agave azul, que é uma suculenta que brota muito e ela passou a brotar mais e desenvolver mais a partir do momento que nós começamos a utilizar os 2 adubos nela, da farinha de osso e da torta de mamona. Porque juntando esses 2 adubos vai levar para a planta aí o fósforo, o cálcio e o nitrogênio, que são nutrientes essenciais aí para o desenvolvimento em geral da planta, tanto para brotação quanto para enraizamento e desenvolvimento em geral da planta. A segunda que já está aqui perto aqui, ó, separei para o vídeo de hoje, a antíqua. Tem suculentas que já é do DNA, já é da natureza dela dar muitas mudas, mas aqui no nosso cultivo, a antíqua ela era uma suculenta comum como outra qualquer. Plantei ela, ela ficou um bom tempo com uma muda só, crescendo aquela muda. A partir do momento que eu comecei a colocar a mistura dos adubos de torta de mamona e a farinha de osso, eu percebi que ela começou a brotar muito rápido pelo caule. E eu já comecei a tirar algumas mudas, passar para outros vasos. E hoje a gente tem dela para todo lado aqui no cultivo. Então, para você que deseja ter um vaso cheio, uma floreira cheia de alguma suculenta, se ela realmente já é de dar muitas mudas, a farinha de osso com a torta de mamona, ela acelera ainda mais essa reprodução. Como é o caso da terceira do vídeo de hoje, que é a Pink Pride, que também é uma suculenta que já dá muda de uma forma fácil. Mas quando você coloca esses 2 adubos nelas, elas multiplicam ainda muito mais. E dá para encher muito mais rápido aí um vaso, uma floreira e uma cuia. Porque eu sei que a vontade de quem tem suculentas é realmente ter aí um vaso cheio para poder garantir a espécie. Porque a gente vendo ali que o vaso está cheio, ou a floreira ou a cuia, se der problema numa, ainda tem muitas ainda para a gente continuar o cultivo. E as nossas aqui, elas desenvolvem, porque toda vez que a gente vai fazer um substrato, neste substrato eu coloco a torta de mamona e a farinha de osso. E a cada 2 meses eu faço uma reposição desses adubos, colocando no próprio substrato, como eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. E a quarta suculenta do vídeo de hoje, que também dá muita muda, que brota muito, é a Milky Way. E muitos amigos inscritos aqui no canal, amigos e amigas, pedem para falar um pouquinho mais a respeito da Milky Way. E é uma planta aí que não tem muito segredo para cultivá-la. Você dando aí para ela um cuidado básico mesmo, como um bom substrato, com uma adubação com a farinha de osso e a torta de mamona, ela vai muito bem no cultivo, é de sol pleno. Se quiser cultivar ela no sol da manhã, eu vejo que ela fica mais bonita com as rosetas maiores. E as nossas aqui, elas realmente desenvolveram e brotaram muito mais a partir do momento que começamos a usar os 2 adubos nelas. E o bom de usar o adubo da torta de mamona, que ele vai agir também como um nematicida para ajudar a proteger as suas plantas aí dos possíveis ataques de nematóides.
que são vermes parasitas que ficam no substrato e que eles entram pelas raízes das plantas, sugando toda a energia da planta. Então, quando você coloca a torta de mamona no substrato para suas plantas, você vai estar protegendo elas também de vermes e parasitas que ficam no substrato e que a gente nem consegue enxergar a olho nu, mas que eles estão ali. Então, você, além de adubar a sua planta para ela crescer, ficar forte, dar floração, como é o caso dessa Francisco Baldi, que está aqui no momento florindo ainda, tem quase 3 meses que ela está com floração, e está lindona aqui no cultivo e brotando e multiplicando com esses 2 adubos também. E a suculenta de número 6, que também brota muito usando os 2 adubos, é essa daqui, que é o Water Lily. É uma suculenta que forma esse buquê lindão em volta do caule da planta, porque vai brotando em volta da planta em geral, da planta mãe. E isso começou a acontecer aqui no nosso cultivo a partir do momento que nós começamos a usar os 2 adubos juntos. E a suculenta de número 7 do vídeo de hoje é a Mini Belly, que também brota muito, desenvolve bastante aqui no cultivo. Já fiz outras mudas, já está em outros vasos. E tudo isso através aí do adubo da torta de mamona e a farinha de osso. E a suculenta de número 8 do vídeo de hoje é essa daqui, que é a Povinata Rubi. Povinata Rubi também, ela desenvolveu bastante aqui no cultivo a partir do momento que nós começamos a utilizar os 2 adubos. A torta de mamona, eu uso ela desde o início do cultivo, então tem mais de 2 anos que eu uso ela aqui no cultivo. A farinha de osso tem mais de 1 ano. E a partir do momento que eu comecei a usar os 2 adubos, muitas suculentas desenvolveram muito mais aqui no nosso cultivo. Eu separei para o vídeo de hoje, às 8, para poder apresentar para você alguns exemplares das que melhoraram e desenvolveram no cultivo. Mas tem muitas outras que também desenvolvem bastante, brotam muito, dão muitas mudas e que eu mostro para você aqui a cada vídeo que eu apresento. Eu separei as 8 para mostrar para você hoje, para o vídeo não ficar tão longo, porque agora na sequência eu vou mostrar para você como que a gente prepara aqui os adubos juntos, como que a gente aplica e falar um pouco aí sobre os benefícios. Plantas, por exemplo, igual a Perle, que muitas pessoas reclamam que tem dificuldade no cultivo dela, aqui as nossas melhoraram bastante também, porque todo o substrato que a gente faz para plantar Perle, a gente coloca aí uma quantidade boa da torta de mamona para ela ajudar a proteger o substrato de possíveis ataques de pragas que possa estar ali no substrato. E agora então eu vou começar a preparar aqui os 2 adubos, a forma como a gente prepara para utilizar e mostrar para você. Aqui ó, eu utilizo essa farinha de osso, eu compro esse pacotinho por R$8 na floricultura. E já a torta de mamona, eu pego a mamona no pé, nas árvores aqui na cidade que eu moro, e preparo aí a minha própria torta de mamona aqui. A torta de mamona eu não tenho costume de comprar não, mas se você não tiver fácil acesso na sua cidade, já vende na caixinha as 2 juntas, que é a torta de mamona e a farinha de osso. E através dos comentários, muitas amigas e amigos inscritos têm muito medo da mistura ou têm muito medo da aplicação de adubo nas plantas. Na verdade, não precisa ter medo, porque isso aqui é o que vai levar os nutrientes necessários para sua planta desenvolver. Aqui, por exemplo, eu não exagero, eu coloco 1 colher para cada litro d'água. Aqui eu estou fazendo em 5 litros d'água para ficar mais fácil para mexer, mas depois eu ainda acrescento aqui mais 5 litros d'água. Então vão ser 10 colheres, né? 5 da torta de mamona, 5 da farinha de osso, para 10 litros. Essa é a quantidade que eu preparo aqui para as que eu vou adubar agora, essa semana. Caso você não queira fazer de forma líquida, é só fazer uma covinha no vaso de planta que você vai colocar aí a torta de mamona, por exemplo. Vem aqui ó, com uma colher rasa e coloca nessa cova. Eu coloco bem no cantinho aqui do vaso, porque à medida que for regando depois, esses nutrientes vão saindo aos poucos para a planta. Farinha de osso é a mesma coisa, faz uma covinha, vem aqui, cobre essa covinha, caso você tenha aí animais aí no seu quintal também, como cães e gatos,
para eles não se sentirem atraídos pelo cheiro, principalmente os cães, e não ter algum problema doméstico aí para você. E às vezes algum amigo ou amiga inscrita no canal pergunta para mim se uma colher dessa cheia não é muito, mas ela é uma colher cheia para um vaso bem grande. Esse vaso, por exemplo, ele tem aí para mais de 12 litros, então vai ser de acordo com o tamanho do vaso. Essa floreira, por exemplo, é uma floreira grande, e eu estou colocando aqui com a colherzinha pequenininha para ficar mais fácil para colocar entre as plantas, para colocar entre uma planta e outra. Então aqui eu vou colocar umas 3 colheres em locais diferentes. Essa mistura aí da torta de mamona e a farinha de osso na forma líquida, ela é mais segura para você que tem o seu animal em casa aí. Porque jogando aqui, ó, o substrato vai absorver rapidamente, é menos perigo de prejudicar o seu bichinho aí. E a forma de aplicação é bem simples, vem aqui ó, nos espaços vagos e joga aí uma quantidade boa, para você perceber que deu uma molhada boa ali no substrato. O de forma líquida, o adubo líquido, normalmente eu faço a aplicação depois que eu rego as plantas, porque aí a planta já está hidratada, ela vai absorver só o necessário dos nutrientes do adubo. E com isso você evita até o desperdício, porque a planta já está molhada, então você vai jogar um pouquinho ali só para completar. E aí na próxima rega, as próprias regas vão tratando aí de distribuir os nutrientes no meio deste substrato. E você vai começar a perceber a sua planta desenvolver num geral, tanto na questão do crescimento, quanto na brotação, quanto na questão da floração. Porque eu lembro que quando nós começamos aqui no cultivo dos cactos e suculentas, a gente tinha aí uma ansiedade para ver as nossas suculentas dando floração, dando as artes florais. Porque para a gente aquilo ali era como se fosse um troféu, né? Que estava indicando para a gente que a gente estava acertando no cultivo. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Se você ainda não viu a arte floral de uma suculenta, eu tenho certeza que você tem essa vontade, essa ansiedade de ver as hastes despontando aí no seu cultivo. E isso sem falar o quanto é bom a gente apreciar uma planta da gente desenvolvendo num geral. Ver que a planta está forte, robusta e que está tudo bem com ela. E uma outra vantagem de usar o adubo da farinha de osso e a torta de mamona é que a sua planta ela vai ficar saudável. Planta saudável, a gente sabe que é menos perseguida por pragas, como fungos e cochonilhas. Fazendo essa aplicação a cada 2 meses, logo logo você verá no seu cultivo aí a tão sonhada haste floral. E logo logo você terá aí o vaso cheio, a cuia cheia, a floreira cheia, do jeito que você deseja e do jeito que você sonha. E para você que é novo e nova por aqui, que talvez ainda não tenha ouvido eu falando a respeito, quando você for fazer a aplicação, faça a aplicação ao final do dia, porque aí o sol já estará indo embora e não tem perigo nenhum de você queimar a sua planta ou prejudicar a sua planta, tá certo? Então, ó, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você as dicas. Se gostou e não for inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, deixe um joinha, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube vai entender que você gostou, manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Então tá bom então. Agradeço a você pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.